jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa rápido de notícias sobre o Pokémon TCG. A gente tava um tempinho aqui, mas eu acho que tem uns spoilers bem bacana, inclusive envolvendo o Triple Beat, coisinhas novas aí que estão chegando depois, que vocês vão gostar. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse deck do Pikachu, que vai ter lá o Starter Set do Pikachu X com o Palmot. Basicamente as cartas foram reveladas, o produto era esse daí que tinha as imagens. E assim, senhoras e senhores, sinceramente, tem uma deck box que vem nesse produto aqui, essa deck box, ela é assim, absurda, não tem condição os caras terem feito esse negócio. Ela é meio que de pelúcia do Pikachu e ela é simplesmente perfeita. Eu acho que assim, os caras, tem hora que os caras brincam com a nossa, sabe, sanidade. E aí, você me responde, aí o cara tá endividado, ele vê um negócio desse aí, ele vai deixar de comprar? Não vai. Entendeu? Então, assim, é problemático. Tem hora que chega a ser problemático o lançamento de alguns produtos como esse. Pelo menos assim, ele me atinge e muito, tá? Das cartas que estavam tendo aí, o que acontece? Pikachu X a gente já mostrou aqui no vídeo o que eles fazem em Drops TCG passados. Temos o Magnemite, nada demais. O Voltorb, nada demais. O Electrode, nada demais. O Shinx, nada demais. O Pincurchin, a coisa bacana aqui, basicamente a arte de Yukamori, né? Pra quem coleciona. Palme, Palmo e o Palmot, que basicamente tem ali uma energia para 40 ou duas energias 100 de dano e causa 60 de dano em outro Pokémon do oponente. Esse ataque, tá, senhoras e senhores, é bom. Tem que ter a noção apenas que essas cartas elas não saem em booster no Japão e provavelmente devem sair em alguma coleção aqui, internacionalmente falando, ou não, tá? Então tem que ficar de olho, porque se você gosta muito de alguma dessas cartas, pode ser que ela vire um produto de outra forma, assim como foi lá no Japão, dessa forma internacional. Mas se você gostou desse produto, aproveita enquanto ele tá nesse período assim mais fresco e você vai conseguir pagar o preço tabelado dele, porque depois, meu amigo, uma deck box começa aí. Pra você que é colecionador, fã de Pikachu, os negócios com certeza embaçam. Então se você tem algum contato, conhece alguma loja que importa as coisas por lá, a hora é agora. Esse produto tá com preço tabelado de 3.580 ienes. Antes de começar o nosso vídeo, falar de março, né? A promoção da Liga Pokémon, patrocinadora desse vídeo. Em março, a Liga Pokémon tá fazendo 70 sorteios. São 70, gente. Kit pré-release de Escarlate Violeta nessa nova coleção aí. Aproveita também que a gente tá em período de pré-vendas. A coleção basicamente lança dia 31 de março. Então aproveita aí pra pegar da sua loja favorita, de quem você sabe que já tem desconto, de quem você sabe que envia tudo certinho, de quem pra quem quer case, envia case, da forma que você quiser. A cada 100 reais em compras dentro do site da Liga Pokémon, escolheu a sua loja aí, aproveita essas pré-vendas, pode ser carta avulsa também, às vezes você tá finalizando sua realeza absoluta, pode ser acessórios, às vezes você tá dando uma tunada no seu deck ou na sua coleção, mete bronca aí, 100 reais em compras ganha um cupom, a cada cupom desse você tá concorrendo a esse sorteio de 70 kits de pré-release de Escarlate Violeta. O link na descrição desse vídeo, salva ele, porque ele já vai te dar, vai entrar no site da Liga Pokémon com o meu cupom, tá? Mas se você lembrar aí, o cupom é Tio Sam. Se você digitar o meu cupom, você vai ter o dobro de chances de participar aí desse sorteio. Então assim, as suas chances vão dobrar, porque você vai receber o dobro de tickets aí que normalmente você receberia. Em algumas contagens fica até mais, porque na verdade ele considera o dobro de valor que você gastou. Então é isso. Boa sorte a todos vocês pelas compras aí e bora que bora. A Pokémon Company anunciou um novo texto, né? A gente fez um vídeo aí de acesso antecipado do Escarlate Violeta, até comentei sobre isso no vídeo, assistam aí no canal, já está no ar, que basicamente é a carta, por exemplo, né? Eles vão mudar algumas coisas para ficar um pouco mais dinâmica, e eu sinceramente gostei. Atualmente, né, a Pokémon Catcher, o texto dela é: flip a coin, joga uma moeda. If heads, switch one of your opponent's benched Pokémon with their active Pokémon. Então assim, se der cara, troque um dos Pokémon do oponente do banco pelo Pokémon ativo dele. O texto novo da era Scarlet Violet é: flip a coin, joga uma moeda. If heads, switch in one of your opponent's bench Pokémon to the active spot. Por que isso é importante? Porque basicamente ele tá falando de áreas do jogo. Deu cara, pega um Pokémon dele que tá em determinada área e troca pelo que tá em tal área. Então assim, eu acho que de certa forma isso é um pouco melhor pra explicar, principalmente pra novatos. Pra nós aí que já estamos, né, pra mim, vocês aí que já acompanham Pokémon TCG há muito tempo, não tem mudança nenhuma. Mas sinceramente, quanto mais específico for, igual aqui a gente tá literalmente falando de regiões, eu acho que ajuda bastante. Se você achar que não muda nada, comenta aí: tio Sam, achei que não mudou nada. Tá tudo bem também. Eu acho que os dois textos funcionavam.
A gente tem também algumas mudanças aqui dentro do bloco Escarlate e Violeta, que a gente já pode falar sobre as mudanças de Ultra Rara, como é que vai ser, como é que são os textos da tiragem das cartas dentro dos boosters, tá? A gente tem aqui agora, basicamente, as cartas comum, carta incomum, carta rara, que é 1 estrela, carta dupla rara, que é o Double Rare. O que é Double Rare? Aquilo que a gente chamava de ultra rara antes, tá? Carta comunzinha mesmo. E aí a gente tem as secretas raras, que vêm extras depois da coleção. E aí essas são as que tem 1 estrelinha amarela. Vai ser o que isso, Tio-san? As Illustration Rare que não são de ultra raras, basicamente Pokémon que não é X. Essas aí vão ganhar essa raridade aí, 1 estrelinha amarela. Special Illustration Rare, o que é isso? As dupla raras como artes, ilustrações especiais. As ultra raras, né, que é o que a gente chama basicamente full art, chamava antes, elas vão ter 2 estrelinhas mais prateadas ali, né, meio cinzas, e elas basicamente vão ser as full arts dos Pokémon e as full arts dos treinadores. E a nova raridade aí, Hyper Rare, né, eles chamando aí, basicamente serão as cartas douradas, essas ganham 3 raridades aí, 3 estrelinhas. Daí os exemplos ficam bons, né, o Quaxly aí, talvez já tenha passado, mas só pra repetir, Quaxly, por exemplo, um exemplo de carta comum. O Rock Chest Plate aí, essa ferramenta é um exemplo de carta incomum. O Miraidon como rara holográfica é só uma rara, tá? Então é um exemplo aí de carta rara. O Miraidon X, um exemplo de Double Rare, né, de dupla rara. O Palmot é uma Illustration Rare, 1 estrelinha só. O Miraidon X é uma Special Illustration Rare, então 2 estrelinhas. As cartas Full Arts, elas são uma Special Illustration Rare também, e como ultra rara a gente tem essas Full Arts aí, podem ser tanto, né, as Full Arts dentro da coleção, como as cartas de Terastal, né, que na primeira coleção pode ser o Arcanine X, o Gyarados X, e o Miraidon aí também, que é só um Pokémon Full Art. Mas o Miraidon também pode vir na forma dourada. Aí ele já vira uma Hyper Rare como carta dourada. Eu, sinceramente, achei esses nomes muito confusos. Ainda não tenho o nome deles ainda, uma tradução oficial. Tô fazendo uma tradução literal aqui do nome delas. Mas eu gosto muito do 3 estrelinha, 2 estrelinha, 2 estrelinha prata, 1 estrelinha amarela. Comenta aí se vocês concordam que vai ser um pouco mais fácil a comunicação desse jeito mesmo. Ainda bem que tem essa parte visual, porque os nomes agora que tem, eu acho que assim, agora tudo não é mais ultra raro, não é mais ultra rara, não. Tem todas as camadas diferentes de ultra rara. Isso aí deu uma complicada, mas pode ser também que é porque acabou de mudar e daqui, sei lá, 6 meses a gente já esteja completamente natural quanto a isso daí. Pode ser também, sem dúvida alguma. Um juiz da Pokémon Company recebeu um ban pro resto da sua vida, por ter aí, né, assediado alguns jogadores durante o torneio, né, algumas jogadoras. Aí a gente tem aqui, basicamente, isso aconteceu no Regional de Vancouver, no final de semana. O que rolou? A jogadora Elizabeth Barbera, tá, durante o evento, um juiz texano, eles só querem colocar aqui como texano, acho que ele era apelidado de Cowboy Judge. Ele pediu pra tirar uma selfie com ela e com o seu grupo, né, de jogadoras ali. Elas são basicamente um time chamado Girl Power, e ele ficou fazendo vários questionamentos. Ele fez questionamentos ali que começou de certa forma positiva, falando como que pode ser melhor, né, como que ajuda, como conversa, e depois a conversa mudou já para um lado de ataques, então ficou falando coisa ali que tava realmente assim, incomodando, e como parte de staff, como parte de jogador, meu amigo, você fica tão sem razão nas situações, ainda mais nesse tipo de coisa aqui, que assim, eu não sei como que os caras têm condição de fazer um negócio desse. Para piorar, acabou o evento, a galera do grupo aí da Elizabeth foi jantar e o cara seguiu elas nesse lugar, continuou falando as coisas, continuou chamando, e no dia seguinte o cara chegou pra trabalhar lá no Domingão, ou nem chegou, né, pra trabalhar no Domingão, ele já tava com a notícia que tinha sido aí banido, né, todos os staffs deram, assim, 100% de apoio. A Natalie Miller, que inclusive, né, baita jogadora aí, ganha altos regionais, ganhou a primeira Players Cup, não é isso? O torneio que tinha online lá do Pokémon CG, online durante a pandemia, então ela também falou, né, admitiu várias coisas, ela que faz parte desse grupo, ajudou em algumas coisinhas, e ela disse no final das contas, né, que a Pokémon, isso foi bom pra incentivar, saber que não tem espaço pra essa galera, tá, transfóbica dentro dos eventos Pokémon, em qualquer um que seja, dentro da loja, dentro de eventos oficiais, isso também vale muito pra nós do Brasil, que são as mesmas regras, tá, pessoal? Então ela disse até que, assim, foi bom, né, pra galera
segurar aí, saber onde é que eles estão pisando. E ela deu algumas ideias, né, para que isso evite, né, continue acontecendo. Uma das coisas é, talvez nos Mad Slips, ela falou colocar os pronomes, né, porque aí o jogador ou o juiz pode atender a mesa sabendo exatamente o pronome da pessoa ali para evitar qualquer tipo de confusão. Eu vou colocar um link aqui de um documento que é o documento de inclusividade, tá? Da política de inclusividade da Pokémon Company. Então, às vezes a gente tem passado por isso. Eu mesmo já passei por isso em um evento aqui no Brasil. Então, fique sabendo que você está, assim, protegido por muitas coisas, né? Tem inclusividade aqui de coisa. A pessoa tá chamando de velho no evento, pô, se liga aí, sabe? Tem qualquer tipo de especialidade, qualquer tipo de coisa, educação, inclusive filiação política. Então, fiquem de olho. É um documento de literalmente uma página que nasceu pronto. A última alteração dele foi em março de 2019. Foi aí, né, em época de pandemia, beleza? Não teve tanto uso, mas toda vez que tá tendo oportunidade de usar, saibam que a Pokémon Company está usando e o martelo tá vindo quente. Vamos ver aqui agora os spoilers que a gente tem, que são muitos spoilers já, do que é, tipo, a nossa espada escudo 3, eu imagino. Tô maluco, né? Já tô falando espada escudo aqui. Seria a nossa Escarlate Violeta 3, ao que eu entendo, tá? Lá no Japão serão das coleções Snow Hazard e Clay Burst. Basicamente é o que tem aí o Chien-Pao X e o Ting-Lu X, que são os lendários aí, né? Vamos lá então para alguns spoilers. A gente tem o Rellor, que é o Pokémon básico aí, com uma energia ele dá 10 de dano sem efeito. Ele também tem outra carta, o Rellor, por 2 energias ele dá o Ball Roll, joga moeda até da coroa, causa 30 de dano para cada cara. E aí a gente tem o Chi-Yu X, que é um dos lendários, né? Por uma energia de fogo ele dá o Burning Envy, descarta 2 cartas do topo do oponente, do deck do oponente. Por 2 energias Flame Surge para 100 de dano, você escolhe até 3 Pokémon do banco, procura no seu deck por uma energia de fogo e liga nesses Pokémon, depois baralha o seu deck. Ele é meio que um acelerador, não bate muita coisa, mas ele tem opções aí de ficar descartando cartas do topo do deck do oponente. É uma carta confusa, achei que ela não tem muito, assim, um rumo, né? Aí temos o Frigibax, por 2 energias ele dá 30 de dano sem efeito. Outra carta dele, 1 energia 10, 3 energias 50, também sem efeito. Ele evolui pro Arctibax, que por 2 energias ele dá 40 de dano sem efeito, por 3, 80 de dano sem efeito. Mas ele evolui pro Baxcalibur. E aí a gente tem aqui, basicamente, voltando pro formato do que é o Del Blastoise lá de 2013, porque o Baxcalibur, enquanto você quiser durante seu turno, você pode ligar energias de água da sua mão em um de seus Pokémon. Sim, basicamente é o Rain Dance do Blastoise ou Sturge, né? As coisas que o Blastoise sempre fazia. Agora é o nosso dinossaurão aqui de gelo de Paldea. Então, 3 energias 130, ok, mas fica aí com esse efeito. Voltou aí, você que é um grande fã do tipo água. Mas temos o Chien-Pao X, 220 de vida, habilidade Trembling Cold. Durante o seu turno, se esse Pokémon estiver na sua posição ativa, você pode procurar no seu deck por 2 energias de água, revelar e colocar na sua mão e depois embaralhar o deck. Opa! Esse Pokémon busca energia no deck e coloca na minha mão. Se eu tiver o dinossaurinho, eu coloco quantas energias eu quiser da minha mão no Pokémon. E ele tem o Hail Blizzard, seu ataque 60 vezes. Descarte quantas energias de água você quiser dos seus Pokémon e esse ataque causa 60 de dano para cada energia que você descartou dessa forma. Então assim, é isso. Você busca 2, basicamente, você pode pôr do turno. Você pode pôr várias, na verdade, né? Porque o deck vai ser basicamente os 2 que a gente acabou de falar aqui. E você vai poder dar esse dano infinito aí com esse loop, né? Aquático. E aí você vai ter coisas que vai voltar a energia da pilha de descarte pro deck. E aí você busca as energias do deck. Lembrando que, né? Você tá com esse bicho aqui na posição ativa, show de bola. Busca 2. Recua para outro Chien-Pao X. Pronto, você busca mais 2. Entendeu? Como é que funciona, basicamente, o loopzinho. Aí temos o Pikachu, que é bem bonito. Durante o próximo turno ele vai tomar menos 20 de dano, não faz muita coisa no ataque, mas por 3 energias ele dá 30 de dano. E aí ele evolui para o Raichu, que tem tanto uma arte normal quanto uma arte de ilustração especial dentro dessa coleção. Por uma energia ele dá o Electric Charge, procura no seu deck por 2 energias básicas elétricas e liga nesse Pokémon e depois embaralha o deck. Por 3 energias Thunderbolt, 200 de dano, descarta todas as energias ligadas a esse Pokémon. Então é um Pokémon que bate 200, na fraqueza vai bater 400, né, pra mais aí de aumentadores. Mas ele, tipo assim, descarta todas as energias. O que acontece aqui? Atacante 1 prêmio. Esse daqui provavelmente vão ser um dos últimos lançamentos que vão envolver o meta do Mundial de Yokohama em agosto, tá? Então, você que gosta de treinar aí, é importante ficar prestando atenção nessas cartinhas. Aí temos o Rabisca, que é a evolução do Rellor, tá? Ele tem uma arte normal e ele vai ter essa arte de ilustração especial. Por uma energia incolor, ele dá o Revival Blessing, você escolhe um Pokémon da pilha de descarte e coloca no banco. Não fala mais nada, tá? Pode ser um Pokémon Exódia. Pega o Exódia da pilha de descarte e traz pro banco.
É isso. Por 2 energias, Psybeam, 50 de dano. O Pokémon ativo do oponente agora está confuso. Aí temos o Nacli, por 1 energia 20 de dano sem efeito. Por 1 energia ou a outra carta do Nacli, ele cura 20 dele mesmo. Ou então ele bate 30. O Naxtac, ele bate 2 energias, joga 3 moedas para cada cara, 60 de dano. E ele evolui para o Garganacl, que ele tem o Blessed Salt. Durante o Pokémon Check-up, você cura 20 de cada um dos seus Pokémon, tá? Ele cura 20 em área. Que loucura isso, né? Não é muita cara dele, mas tudo bem. O efeito caiu nele aí, segundo a galera da Creatures. Por 2 energias, Knock Hammer para 130 de dano e descarta uma carta do topo do deck do oponente. Temos também Ting-Lu X, 240 de vida. Cursed Ground, se esse Pokémon estiver na sua posição ativa, o Pokémon do oponente com marcador de dano não tem habilidades, excluindo aí os Pokémon X. Isso daqui é interessante porque ele vai envolver algumas coisas, né? Tem alguns Pokémon que vão dar mão, entra em campo, faz algo, mas tem coisas que quando esses Pokémon entram em campo, já chega tomando dano, né? Então tem algumas coisinhas aí que vão envolver bastante regras complexas, mas no geral, galera, quem tá colocando alguma coisa entrando em campo, normalmente, como esses efeitos todos acontecem ao mesmo tempo, normalmente você pode escolher. Dá um exemplo da época do Dedenne, tá? Na época do Dedenne GX, ele entrava em campo, tinha um estádio ali que dava 2 de dano nele, e bom, se, né, tá com isso daqui, ele não pode usar a habilidade, então, Dedenne de comprar as cartas, né, descartar a mão e tal. Na verdade, não, você escolhe, então, antes de tomar o dano, você simplesmente usa a habilidade do Dedenne, você faz o efeito, aí sim entra o dano, e aí sim entra Pokémon com dano, não tem habilidade, mas aí você fala, já usei, tô nem aí. E basicamente, essa é a ordem que poderia acontecer, porque é o jogador que vai escolher em determinadas situações. Então fica de olho que esse tipo de regra aí é bem bacana. 3 energias Land School para 150 de dano e você coloca 2 marcadores em um dos Pokémon do oponente no banco. Aí nós temos o Dunsparce, que vai procurar por um amigo, ou 3 energias 50 de dano. Evolui pro Dunsparce, que é basicamente o Dunsparce. E ele tem uma arte normal e também é uma das ilustrações, né, especiais dessa coleção. Por 1 energia 30 de dano, por 4 energias você ganha o jogo. Não, tô brincando, é só 100 de dano e o Pokémon ativo do oponente agora está paralisado. E você embaralha esse Pokémon em todas as cartas ligadas a ele no seu deck. O que acontece aqui? Eles estão um pouco preocupados com o loop de Paralyze, mas eles esqueceram que colocaram um negócio com 4 energias. Então assim, é meio surreal. Aí temos o Tendemaus, por 1 energia, compra 2 por 3 energias, dá 30 de dano. Máquina de pré-release isso aqui. O outro não faz nada demais, por 1 energia 10, por 2, 20 de dano sem efeito. Evolui para o Mouse Hold, que basicamente tem uma arte normal e vai ter a arte bonitona também de ilustração especial. Por 2 energias 50 de dano, por 3 energias Gnaw Up, coloca marcadores de dano nos Pokémon do oponente, igual a quantidade de Mouse Hold em jogo, que basicamente vão ser 4 aí no máximo, então é isso daí. Aí nós temos o Squawkabilly X, que é o nosso papagaiozão aí, o Louro José, 160 de vida, habilidade Lively Draw. Durante seu primeiro turno do jogo, você pode descartar a sua mão e comprar cartas até ter 6, né? Você pode descartar sua mão e comprar cartas até ter 6. Você não pode usar mais do que uma Lively Draw Ability durante seu turno. Então é isso daí. Você pode usar isso daí se for essa situação muito específica. Por 1 energia é Energy Flow, 20 de dano, e você liga 2 energias básicas da sua pilha de descarte em um dos seus Pokémon. Aí, claro, temos os reprints, que é o que vai ajudar muita coisa aqui a rodar. Super Rod, sempre bom quando volta pro formato, né? Embaralha uma combinação aí de Pokémon e energia básica, 3 delas pro deck. Charm of Courage, mais um aí, Tool, e basicamente os Pokémons básicos que tiver ligado, mais 50 de dano. É a capa do Leon, tio Sam. Só que agora pra básico, né, no geral. E aí a gente tem Gruxinha. O Gruxa vai comprar cartas aí até você ter 5 na sua mão. Se você não tiver energia ligada em qualquer um dos seus Pokémon, você vai comprar 7 cartas ao invés disso. Então assim, aquele suporte é do começo do turno, né? Você tá no comecinho ali, pode comprar 7 cartas. E a carta que chegou pra ficar, né, a última aqui do vídeo pra gente mostrar, a cartinha da Iono. Cada jogador embaralha sua mão e coloca no fundo do deck. Opa, estão copiando o efeito da Marine. Isso aí já existia com a Marine. Beleza. Cada jogador vai comprar cartas igual ao número de cartas prêmio que faltam ainda. Opa, eu tô perdendo de muito, compro 6 ali, né? Não comprei nenhum prêmio, compro 6. Meu oponente falta só 1, compra 1. Exatamente. Opa, tio Sam, esse não é o efeito do N lá da época da Black and White? Exatamente, foi meio que uma fusão aí. Não temos mais Marine no formato,
não temos mais Zen no formato. Aí chega a Iono, com novidade? Não, mas uma certa fusão, né, dessas duas cartas aí. Carta extremamente broken para o competitivo, tá? Game changer, sem dúvida alguma. Isso daqui vai dar um baita gás para o competitivo de Pokémon, sem dúvida alguma. Essa coleção ela tem alguns itens aí, né, muito bacanas. Essa caixinha aí, por exemplo, vai vir com essa deck box da Iono. Aí tá o fundo dela, a parte da frente dela. E os sleeves também e as divisórias. Muito, muito da hora as coisinhas dessa coleção, 100% aí baseadas, né, no rolê da Iono. Até porque... pô, essas cartas são muito fortes mesmo. A gente já tem Super Energy Retrieval. Eu acho que o tipo água veio muito bacana e a gente viu algumas coisinhas aí que Escarlate e Violeta parece que chega com muitas mecânicas interessantes, tá? O meta pós-rotação e com esses lançamentos, o meta do Mundial parece que vai ser um meta muito bacana para várias ideias aí chegarem bem fortes mesmo. Pessoal, esse foi o Drops TCG, meio longo porque tinha muitos spoilers mesmo, mas eu espero que vocês tenham gostado aí de todas as notícias, de todas as coisas. Não esquece de passar na Liga Pokémon para fazer a sua compra aí, conferir aí a promoção do mês de março. Boa sorte a todos vocês, esses 70 kits para release de Escarlate e Violeta. Obrigado por assistirem até aqui, fiquem com Deus, aquele abraço e Brofish dos Brothers para encerrar. Tamo junto, valeu demais!